Olá, aluno do oitavo ano, tudo indo bem? Nós vamos estar agora vendo um novo assunto. Vamos estar estudando a gravidade. Vamos entender mais um pouquinho como é que ela funciona, né, em relação aqui ao nosso planeta. Vamos entender as teorias, como ela foi descoberta e entender como os corpos celestes funcionam, né, em relação à gravidade aqui do nosso planeta e como o nosso planeta também sofre com a ação da gravidade, inclusive nós seres humanos. Então, ao longo desses capítulos, vocês estão vendo aí que o nosso livro, né, tá no fundo da página, nós vamos estar acompanhando aí, eu vou estar pedindo para vocês marcarem algumas coisas no próprio livro, pedir para vocês pegarem os livros de vocês também e fazerem essas marcações e anotações que eu vou estar falando aí ao longo do vídeo, ok? Então, vamos começar? Vai ser esse assunto ao longo de todo esse tema 5, ok? Então, vamos entender mais um pouquinho aí o funcionamento da gravidade. Para começar o nosso assunto aí na página 157, nós vamos falar sobre a Lua. A Lua, tá aí como título, né, no livro de vocês, a Lua, nossa companheira, na verdade ela é o satélite natural da Terra. O que isso quer dizer? Que ela é o corpo celeste mais próximo daqui da Terra e ela é um dos primeiros corpos celestes a sofrer com a influência da gravidade da Terra. E você já parou para pensar no que seria gravidade? Sabe o que significa essa palavra? Bem, eu vou estar falando para você. A gravidade, ela é uma força que prende todos os corpos, nós seres humanos, o oceano, a litosfera, né, as grandes montanhas, ou seja, tudo que está na Terra. Ela prende os objetos, prende todos os corpos ao centro da Terra. Então, ela impede que o nosso corpo saia flutuando. E a Lua também está sofrendo essa influência. Ela está presa à gravidade da Terra. Por isso que ela está sempre bem pertinho da gente. Mas não é só a Terra que vai influenciar ela, não. A Lua também influencia a Terra. E você sabe de que maneira? Não? Nas marés. Então, toda vez que a maré está alta, a Lua está bem mais próxima, né? Ela faz com que essa água se aproxime. Toda vez que a maré está baixa, a Lua está mais distante, está mais afastada. Então, vamos começar as nossas marcações aqui. Então, para começar, eu gostaria que você marcasse aqui, ó, o primeiro parágrafo que caracteriza muito bem a Lua, até essa terceira linha aqui, ó. Então, fala que é o satélite natural, fala da distância que ela está da Terra, fala mais ou menos o valor de massa, dá um valor também relacionado aí à velocidade média, né, velocidade do movimento que a Lua faz, porque tudo está se movimentando, a Terra se movimenta ao redor do Sol, a Lua se movimenta ao redor da Terra e ambos se movimentam ao redor do Sol, enfim, tudo está se movimentando aí no nosso sistema solar. Outro parágrafo que eu gostaria que vocês marcassem também são esses dois últimos aqui, ó. Isso, está dizendo assim, apesar de não conseguirmos ver, existe algo que prende a Lua à Terra, é a gravidade. Foi exatamente o que eu falei para vocês. Então, a força da gravidade, ela vai atuar sobre todos os corpos, inclusive os corpos que têm maior massa, tá? Então, a Lua está aí nesse equilíbrio, né? Fazendo com que ocorra um sistema particular entre o Sol, a Terra e a Lua. Esses três dependem do outro e também fazem com que a nossa vida aqui no planeta seja possível, tá? Então, vamos falar um pouquinho do movimento da Lua. Aqui na página 57 ainda, na parte de baixo. A Lua, ela faz um movimento orbital, ou seja, ela tem uma órbita ao redor da Terra que não é exatamente circular, ela é uma elipse. E esse movimento, ele vai durar aproximadamente aí 27 dias. É justamente nesse movimento que a gente vai perceber as fases da Lua mudando. Então, vocês vão marcar também aqui, ó, esse primeiro parágrafo que mostra pra gente como esse movimento acontece e a duração dele, ok? E por último, dessa página, a posição e a velocidade da Lua em relação à Terra. Coloque uma posição de equilíbrio gravitacional. É muito importante a gente saber disso, porque se não fosse esse equilíbrio gravitacional, existiria grande possibilidade de uma colisão, né? E graças a esse equilíbrio, ela não é tão alta assim, tá bom, gente? E falando agora exclusivamente sobre a gravidade, vamos definir então?
No início aí do texto, vocês podem ver que tem algumas perguntas, né? Por exemplo, quando você segura algo no alto e solta, né, algum objeto, ele sempre cai em direção ao chão. Tudo sempre cai em direção ao chão, né? Sempre tem aí esse padrão. E por que isso acontece? Justamente porque existe uma força atraindo os objetos à direção ao chão. E essa força é a gravidade. E quem descobriu esse fenômeno e quem teve essa grande observação foi o Isaac Newton. Lá no seu período do século XIX, início do século XX, né? Então, onde esses estudos estavam mais reforçados. Então, Isaac Newton fez essa observação, que tudo caía em direção ao chão e passou a se questionar. E a partir dos seus questionamentos, ele estudou o comportamento do movimento dos corpos e formou então uma lei, a lei da gravitação universal. Está aqui no próximo parágrafo, ó, vocês podem estar marcando esses dois últimos. E ele concluiu que toda a matéria no universo, né, ela sofre essa ação da gravidade, sendo que os objetos de maior massa, eles vão ter uma influência de gravidade muito maior, e tudo isso permite com que ocorra uma atração entre esses corpos, e isso faz com que a gravidade de um fique dependente em relação à gravidade do outro, e eles possam estar se atraindo, né, mutuamente, sempre tendo esse contato. E essa força gravitacional, que é aqui, ó, o nosso próximo tópico, ela segue um padrão que diz que quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua influência gravitacional, né? Vamos estar marcando aqui esse parágrafo também. Então, a Terra tem uma massa muito maior do que a do nosso corpo, claro, né, gente? Por isso que nós estamos sob a ação da gravidade da Terra. Por isso que nós, ao andarmos, né, ao estarmos em nossas casas, as nossas próprias casas, não saem flutuando por aí, porque a ação da gravidade da Terra, a influência, é muito maior. E aqui eu tenho alguns valores para vocês que o livro traz, né, falando sobre essa questão de massa e de valores de gravidade. Então, primeiro aqui eu tenho uma comparação de massa, essa aqui é a massa da Terra, esse número está em notação científica, tá? Por isso que tem um númerozinho pequenininho aqui. Então, 5,973 vezes 10 a 24 quilos. Então, essa aqui é mais ou menos a massa da Terra. A massa de uma baleia azul, né, 120 mil quilos, vocês podem ver que a massa de uma baleia azul é enorme, mas em comparação à Terra ela é minúscula. E aqui é a massa de um ser humano, né, em média aí 70 quilos. Então, a nossa influência em relação às massas anteriores não são significantes, porém a influência da massa da Terra é muito grande e por isso nós sofremos aí a ação da gravidade. Tá? Então, isso é um dos fatores importantes que vocês têm que saber. Quanto maior a massa do objeto, maior será a influência gravitacional dele. Então, aqui, ó, outro parágrafo que vocês podem destacar em relação à distância, que também é um fator importante. Então, quanto mais distantes dois corpos estão entre si, menor é a força gravitacional. Então, por exemplo, Lua e Terra, elas estão próximas, certo? A força gravitacional da Terra vai influenciar sim a Lua. Agora, Terra e Júpiter. Júpiter está muito longe. A força gravitacional dele pode chegar até aqui? Pode, mas vai ser muito fraquinha, quase que imperceptível, ok? Agora, de que maneira os outros corpos celestes que existem no universo, ao redor da Terra, né, vão sofrer a influência da gravidade? É isso que nós vamos ver aí na página 163. Então, todos os corpos celestes que existem, a Lua, meteoritos, cometas, meteoros, estrelas cadentes, todos esses vão sofrer a influência da Terra. Então, com certeza, vocês já devem ter visto, né, fotos como essa, né, de estrelas cadentes, ou até mesmo, quem sabe, presenciado alguma estrela cadente passando aí no céu. Dizem que é sinônimo de sorte, né? Então, tomara que tenham visto assim. Bem, as estrelas cadentes, na verdade, são pequenos fragmentos de rochas que conseguem, né, ultrapassar a atmosfera da Terra, sendo que elas não conseguem cair aqui na atmosfera, não conseguem cair aqui no planeta. Quando elas chegam bem perto, elas se fragmentam, né? A atmosfera, na verdade, é a nossa camada de proteção, então ela faz com que todas elas se dissolvam. Sabendo disso, vamos estar marcando aqui o segundo parágrafo, né, com o conceito de meteoritos, e depois o que acontece, né, quando eles entram aqui na nossa atmosfera, quando atingem aí a atmosfera da Terra e podendo atingir aí até
a nossa superfície, só que isso é bem mais difícil porque eles se decompõem, eles se desfazem antes de atingir a superfície do planeta. O universo sempre despertou muita curiosidade no ser humano. Então, é um sonho, né, de muitos cientistas conhecer, desbravar aí o universo, saber como ele se formou, como ele funciona, como tudo, né, se organiza, permitindo aí que a vida aconteça. Por isso que o funcionamento dos foguetes que nós vemos na página 164 é tão importante. Foi uma criação, né, extremamente importante aí para o desenvolvimento tecnológico, para o conhecimento do universo e também para a satisfação humana, porque foi através deles que nós conseguimos, né, nós, eu digo, civilização humana, ciência, consegue levar aí pessoas para fora do planeta Terra e assim ter uma noção melhor de como o universo se organiza, como ele funciona. Então vamos conceituar aqui. Marquem o primeiro parágrafo, né, explicando o que são os foguetes. São estruturas enormes com propulsores capazes de levantar voo, né, e ultrapassar a atmosfera da Terra. Com os foguetes foram criados trajes também, né, trajes para a sobrevivência do ser humano em regiões diferentes do que nós conhecemos aqui no planeta Terra. E ao longo aqui do parágrafo, vocês vão estar vendo como é o acionamento desses foguetes, como funcionam as decolagens, como funcionam os propulsores. Para tudo isso acontecer, é necessário um combustível, uma grande quantidade de combustível, fazendo com que a explosão na base do foguete seja tão grande que o impulso crie uma força contrária à força da gravidade. Interessante, né? Então, vocês podem perceber que, para quem já assistiu um vídeo relacionado ao assunto, que a força, o impulso que o foguete faz é para o alto. E a força da gravidade vai fazer com que ele seja preso à terra. Então, é uma explosão muito grande, é uma grande força de impulsão, fazendo com que ele atinja uma velocidade que consiga ultrapassar aí as camadas da terra e assim também vencer a gravidade da terra. Tudo isso está aqui bem explicadinho nesses dois parágrafos, o segundo e o terceiro. Vocês podem aí estar marcando, tá? Porque é importante saber como é que funciona. E como é que são os efeitos gravitacionais fora da Terra? São bem menores, não é? Lembrem que nós vimos também ainda nesse vídeo que a partir do momento que a gente se distancia do objeto de maior massa, o efeito da gravidade diminui. E é assim que funciona com o foguete também. À medida que ele vai se distanciando da Terra, a força da gravidade sobre ele vai diminuir, porque ele está se afastando. E se ele chegar próximo da Lua, por exemplo, a força da gravidade que ele vai sofrer vai ser a força da gravidade da Lua, tá? Então tudo depende da proximidade. Marquem aqui esse parágrafo também, ó, que fala sobre essa ação da gravidade. Os efeitos gravitacionais no espaço são menores do que na Terra, tá? E para isso, para retornar ao planeta, ele precisaria de menos combustível, né, para reentrar no planeta. Marquem também o segundo após esse, né? Os foguetes são os únicos veículos espaciais criados pelo ser humano capazes de viajar ao espaço transportando uma tripulação. Então, por isso que, como eu falei anteriormente, foi uma conquista muito grande para a humanidade, né? Permitir fazer esse lançamento de um foguete e assim ter uma noção, né, de como funciona o universo através de foguetes, gente, que foi possível, né, colocar satélites ao redor do planeta, levar pessoas a missões espaciais. Então, tudo isso graças à mente que pensou no foguete. Quero pedir a vocês para dar uma lida no texto da página 165. É um texto complementar, mas rico em informações para a gente. Como é o lançamento de um foguete? Então aqui, ó, tá explicando passo a passo de como é o estágio de lançamento desse foguete, o que vai acontecer com cada propulsor, como eles vão retornar à Terra, onde vai a pessoa, né, em que cápsula ela vai estar localizada. Então aqui tem o passo a passo direitinho, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o sétimo. Então é uma reportagem, um artigo da revista super interessante. Essa revista tem online, é bem legal vocês fazerem uma pesquisa, né, por curiosidade.
Mas esse texto eu gostaria que vocês lessem, né, a nível de conhecimento, para entender muito mais sobre o assunto que a gente está falando. E finalizando aí o nosso assunto, nós vamos falar agora sobre os satélites artificiais. Então, lembra que eu falei anteriormente que, com o lançamento dos foguetes, se tornou possível colocar vários satélites em órbita Terra, isso satélites de comunicações, satélites de grandes empresas, satélites de meteorologia, todos esses satélites criados pelo homem são artificiais. E eles ficam em volta do planeta Terra, trazendo para a gente a informação, monitorando para a gente tudo que está acontecendo aí em volta do planeta e também no universo, porque alguns deles conseguem ter longo alcance. Então, eu vou pedir para vocês marcarem aqui esses dois parágrafos, tá? Porque um fala sobre o conceito, né, do que são, e outros falam o outro fala para que eles são utilizados. Então é muito importante a gente saber e ter a noção de como eles são importantes, como eles fazem a diferença no nosso dia a dia, né? Graças a satélites artificiais que hoje nós temos aí a rede de computadores mundial funcionando, a internet, o sinal do Wi-Fi, todas as comunicações conseguiram deslanchar a partir do momento que os satélites artificiais começaram a funcionar. E aqui no Brasil nós também temos um programa espacial, tá? Esse programa espacial, ele visa, né, ter um estudo sobre o que acontece, mas principalmente o nosso programa espacial brasileiro, ele trabalha com parcerias, e essas parcerias fazem com que o território brasileiro esteja disponível para a implantação de bases de observação. Tá? Então, é através do céu brasileiro, né, que muitos locais do universo podem ser aí observados. Então, eu vou pedir para vocês marcarem aqui o segundo parágrafo, tá? Que vai explicar um pouquinho sobre o sensoriamento, que vai, aqui no glossário, vocês têm informação. Vai detectar condições climáticas, geológicas, através de sensores. Então, tudo isso, o território brasileiro em operação com agências espaciais aí da Europa, da América, né? No caso dos Estados Unidos da América, tem uma participação muito importante para levar informações. Claro que a gente não vai comparar, né, o nosso programa espacial com o da NASA, por exemplo, né? Tá bem longe disso, mas a nossa colaboração com esses programas espaciais fazem muita diferença, tá bom? Então nós temos aqui a nossa base, tá? Lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E é essa base que detecta, por exemplo, os terremotos que acontecem aqui no nosso litoral e alguns tremores de terra que acontecem no Brasil. Aqui não existem grandes terremotos, mas tremores de terra estão acontecendo. Acompanhem aí as notícias que vocês vão estar sabendo. Depois me falem lá nos comentários lá da plataforma. Tá bom, gente? Finalizamos aqui então o assunto gravidade, gente. Aí na legenda vocês vão ver as páginas dos exercícios, né? Vocês vão estar fazendo esses exercícios, tirando a foto, enviando lá pela plataforma, lembrando de deixar eles bem organizadinhos no caderno, ok? Qualquer dúvida também escrevam lá na plataforma que a gente vai estar tirando. Então, até as nossas próximas aulas.